Poucas pessoas param para pensar que alguns elementos da rotina matinal podem minar a saúde de forma imperceptível. Não se trata de erros flagrantes ou perigos óbvios, mas de hábitos diários quase imperceptíveis que muitos praticam há décadas sem dar importância. No entanto, com o tempo, essas ações aparentemente inofensivas podem ter um impacto negativo significativo no estado físico, nível de energia e até na expectativa de vida. Muitas vezes, idosos cometem esses erros não por negligência, mas porque ninguém lhes revelou a verdade. Neste material, examinaremos detalhadamente 4 erros críticos que a geração mais velha frequentemente comete todas as manhãs. Não são avisos exagerados, mas padrões cientificamente comprovados que médicos e pesquisadores associam diretamente à fadiga crônica, risco de quedas, declínio cognitivo e desenvolvimento de várias doenças crônicas. Ao final desta leitura, o leitor terá conhecimento preciso do que evitar, como corrigir esses hábitos e, o mais importante, como preencher suas manhãs com a vitalidade e estabilidade que o corpo realmente precisa. Alguns desses erros, aparentemente insignificantes, podem ser a verdadeira razão pela qual os dias parecem mais exaustivos, a energia se esgota e a saúde piora sem motivo aparente. Comecemos pela primeira delas, a recusa em beber água logo pela manhã. O primeiro e um dos erros mais críticos é negligenciar a ingestão de água pela manhã. Começar o dia sem um único gole de líquido vital é, talvez, uma das ações mais prejudiciais que uma pessoa pode cometer ao acordar. Parece tão simples, quase primitivo, que é difícil acreditar que algo tão básico possa representar um problema sério. No entanto, para idosos, a desidratação não é apenas um leve desconforto, mas uma ameaça oculta, porém muito real. Após 7 a 8 horas de sono noturno, o corpo naturalmente acorda em estado de desidratação. As células carecem de umidade, o sangue fica mais espesso e o coração precisa se esforçar muito mais para bombeá-lo pelos vasos. No entanto, muitas pessoas, ao acordar, imediatamente pegam uma xícara de café, vão para o banho ou assistem às notícias matinais, ignorando completamente o que seu corpo precisa em primeiro lugar: água. Como ilustração, podemos citar o exemplo de Dennis, de 81 anos, que sentia constante letargia matinal. Seu médico realizou exames abrangentes: coração, açúcar no sangue e até ressonância cerebral. Todos os resultados estavam sempre dentro da normalidade. No entanto, sua condição só melhorou quando Dennis começou a beber um copo cheio de água antes de qualquer outra atividade matinal. Ele não percebia que, durante a noite, seu corpo perdia líquidos imperceptivelmente, dificultando a circulação sanguínea normal, o transporte eficaz de nutrientes e a eliminação de toxinas do cérebro acumuladas durante o sono. Para idosos, a desidratação não se manifesta apenas como tontura. Ela pode agravar a confusão mental, causar constipação, provocar infecções do trato urinário, sobrecarregar os rins e até levar a quedas súbitas. Ao contrário da sensação de fome, a sede nem sempre é fácil de reconhecer com a idade. No momento em que a pessoa começa a sentir sede, o dano potencial ao organismo já pode ter começado a se acumular. Portanto, se você acorda sentindo-se cansado, com a mente nublada ou tremendo, não atribua isso imediatamente à idade. Pergunte a si mesmo: eu já bebi água? Seu corpo se recupera à noite, mas precisa muito da sua ajuda para se recuperar totalmente pela manhã. Recomenda-se manter um copo de água ao lado da cama. Beba-o antes de pegar o café. Faça isso antes de pegar o controle remoto, pois esse único hábito pode ser o fator decisivo entre um dia letárgico e um dia verdadeiramente energético. O segundo erro comum: tomar medicamentos com o estômago vazio. A maioria das pessoas raramente pensa neste aspecto. Ao acordar, pegam automaticamente o organizador de comprimidos e engolem os medicamentos matinais antes mesmo do café da manhã. Afinal, não é assim que a instrução prescreve. No entanto, para muitos idosos, a prática de tomar comprimidos com o estômago vazio pode se transformar em um jogo perigoso, levando a fadiga, náuseas, tonturas e até quedas. Com a idade, o corpo passa por mudanças. Os processos digestivos diminuem e a sensibilidade a certos medicamentos provavelmente aumenta. O que uma pessoa podia tolerar sem problemas décadas atrás, agora pode desequilibrar todo o dia. Consideremos o caso ilustrativo de Lorraine, de 77 anos, que tomava regularmente vários medicamentos para controlar a pressão arterial e aliviar a dor nas articulações. Anteriormente, ela os tomava logo pela manhã, antes mesmo de ir para a cozinha, mas com o tempo começou a sentir tonturas severas. Um dia, ela quase desmaiou enquanto se vestia. Seu médico fez uma pergunta simples, mas crucial: você come primeiro? Ela não comia, e era aí que estava a raiz do problema. Alguns medicamentos,
especialmente aqueles destinados a reduzir a pressão arterial, regular o ritmo cardíaco ou aliviar a dor, quando tomados com o estômago vazio, podem diminuir a pressão muito rapidamente ou irritar a mucosa gástrica. Sem alimentos para amortecer sua ação, esses medicamentos podem agir de forma muito forte e rápida. Como resultado, a pessoa se sente mal, seu equilíbrio é prejudicado e a energia desaparece antes mesmo do início do dia. E o mais alarmante, isso pode levar a quedas, uma das causas mais comuns pelas quais idosos acabam em prontos-socorros. Como corrigir essa situação? A resposta não precisa ser complicada. Mesmo um pequeno lanche, como metade de uma banana, uma fatia de torrada ou um ovo cozido, pode fornecer o suporte necessário ao estômago para melhor tolerar os medicamentos. A chave para o sucesso é a consistência. Se o médico recomenda tomar o medicamento com alimentos, não se deve negligenciar essa etapa. E se houver dúvidas, é sempre melhor perguntar a um especialista. Amanhã deve contribuir para o ganho de ritmo e energia, e não para derrubar antes do início do dia. O terceiro erro crítico: levantar-se da cama muito apressadamente. Quando uma pessoa abre os olhos pela manhã, é natural que queira começar imediatamente as atividades do dia. Talvez a natureza chame, o café aromático já esteja sendo preparado ou simplesmente haja o desejo de começar a se mover. No entanto, muitos idosos não percebem que esses primeiros segundos, o próprio processo de transição do estado de sono para a posição vertical, podem ser um dos mais perigosos de todo o dia. O corpo ainda não se recuperou totalmente, e o fluxo sanguíneo ainda está em fase de adaptação. E se a pessoa balançar as pernas para fora da cama e se levantar abruptamente, isso pode provocar uma queda perigosa ou até consequências mais graves. Consideremos o caso instrutivo de Geraldi, um ex-empreiteiro de 80 anos, que sempre se orgulhou de sua atividade física. Todas as manhãs, ele acordava e pulava da cama, como fizera a vida inteira, até que um dia o cenário habitual foi interrompido. Ele se levantou muito rápido, sentiu o quarto girar ao seu redor e caiu, sem conseguir sequer se agarrar à parede. O resultado foi uma fratura de quadril. Seu médico explicou-lhe algo que ninguém nunca havia dito. Com a idade, a capacidade do corpo de regular a pressão arterial diminui. Isso significa que, ao mudar de posição muito rapidamente, especialmente de horizontal para vertical, a pressão arterial pode cair repentinamente, causando tontura severa, visão turva e perda de equilíbrio. Não se trata apenas de uma leve tontura, mas de prevenir lesões capazes de mudar drasticamente a vida. Uma queda aos 70 ou 80 anos pode privar a pessoa de sua independência, levar a uma cirurgia complexa, hospitalização prolongada e meses de recuperação que enfraquecem não apenas o corpo, mas também o espírito. É por isso que um início de dia lento é tão importante. Em vez de pular, deve-se dar ao corpo o tempo necessário. Sentar-se lentement. Mexer os dedos dos pés. Respirar profundamente algumas vezes. Permitir que a circulação sanguínea se ajuste à nova posição. Depois, levantar-se. E só então começar a se mover. Esses 30 segundos adicionais podem ser a chave para a segurança pessoal. Afinal, proteger-se não é apenas o que a pessoa faz, mas também como ela começa o dia. E cada dia forte começa com um levantar confiante e ponderado. O quarto e não menos significativo erro: um café da manhã rico em açúcar ou carboidratos rápidos. O que uma pessoa come pela manhã determina em grande parte o nível de energia e humor de todo o dia subsequente. No entanto, muitos idosos começam a manhã abastecendo o corpo com combustível errado. Podem ser cereais sobrecarregados de açúcar, torrada branca com geleia ou produtos de panificação que parecem reconfortantes, mas que elevam drasticamente o nível de glicose no sangue. Essa escolha pode parecer completamente inofensiva. Afinal, sempre nos foi ensinado que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. No entanto, o tipo de café da manhã escolhido, com a idade, adquire muito mais importância do que nunca. Isso se explica pelo fato de que o metabolismo já não funciona como na juventude. A resposta do corpo à insulina diminui, e a capacidade de se recuperar de escolhas alimentares não ideais também se reduz. Tomemos, por exemplo, Ellen, de 74 anos, que tradicionalmente começava a manhã com um muffin e suco. Isso lhe proporcionava um rápido, mas breve, aumento de energia. Porém, em 1 ou 2 horas, ela sentia uma queda brusca de forças, fadiga, mente nublada e, às vezes, até irritabilidade. Seu médico sugeriu mudar para um café da manhã rico em proteínas e fibras. Ela começou a incluir em sua dieta ovos, um pouco de abacate ou iogurte natural com nozes. A diferença foi imediata. Sua energia permaneceu estável durante toda a manhã, o nível de açúcar no sangue estabilizou,
e ela não sentia mais vontade de tirar uma soneca antes do almoço. Isso acontece porque os cafés da manhã doces e ricos em carboidratos causam um pico acentuado de glicose, seguido inevitavelmente por uma queda igualmente acentuada. Essas flutuações criam uma carga significativa no pâncreas, aumentam o risco de desenvolver resistência à insulina e agravam a sensação de fadiga. Além disso, isso afeta negativamente o humor. Idosos que começam o dia com um pico de açúcar frequentemente experimentam mais neblina mental, lentidão nos processos de pensamento e redução da estabilidade emocional já no meio do dia. Com o tempo, esse dano se acumula. Um alto nível de açúcar no sangue não é apenas um número nos exames, é um indicador de problemas sistêmicos que afetam o bem-estar geral e a saúde a longo prazo. Essa dieta é um fator de risco sério para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, AVC, declínio cognitivo progressivo e muitas outras enfermidades. Assim, surge a pergunta natural: qual é a solução ideal? A resposta reside na busca por uma abordagem equilibrada. Recomenda-se incluir na refeição matinal uma quantidade suficiente de proteína, por exemplo, na forma de ovos, queijo cottage ou manteiga de amendoim natural. Não menos importante é adicionar fibras, cujas fontes podem ser frutas frescas, aveia ou torrada integral. Ao mesmo tempo, deve-se dar preferência aos açúcares naturais, limitando seu consumo. Não há necessidade de seguir uma dieta rigorosa de fisiculturista. Basta seguir os princípios de alimentação de uma pessoa que busca manter a mente afiada, um nível de energia estável e apoiar o estado geral de seu corpo. Afinal, o café da manhã não é apenas uma forma de encher o estômago, é um alimento vital para todo o organismo. A comida que uma pessoa escolhe hoje de manhã pode determinar o quão forte e energética ela permanecerá amanhã. Passando às considerações finais, agora que o leitor conhece esses 4 erros comuns, é hora de fazer uma pergunta importante. Qual deles se infiltrou imperceptivelmente em sua rotina matinal? Não é preciso cometer todos eles para sentir o impacto negativo. Mesmo um desses hábitos, seja falta de água, levantar-se apressadamente da cama, tomar comprimidos com estômago vazio ou consumo excessivo de açúcar, pode minar sutilmente a vitalidade, a clareza mental e a qualidade de vida geral. É encorajador saber que cada um desses hábitos pode ser corrigido, e isso não exige mudanças massivas e avassaladoras. Apenas algumas pequenas, mas consistentes, adaptações são suficientes para sentir uma diferença significativa. Vale a pena refletir sobre isso. E se amanhã, em vez de ir direto para a cafeteira, a pessoa beber um grande copo de água primeiro? E se ela der ao corpo 30 segundos adicionais antes de se levantar completamente da cama? E se ela comer um pequeno pedaço de alimento antes de engolir os comprimidos matinais? Ou substituir o café da manhã doce habitual por algo que realmente nutra sua energia e mantenha um nível estável de açúcar no sangue? Não são apenas hábitos, são escolhas conscientes. E a cada manhã, ao fazer a escolha certa, a pessoa envia uma mensagem poderosa ao seu corpo: eu quero permanecer forte. Eu quero manter a clareza mental. Eu quero viver uma vida plena. As manhãs são o alicerce de todo o dia. E nesta fase da vida, todos merecem manhãs que os protejam, e não que os esgotem. Por isso, recomenda-se não ter pressa, desacelerar o ritmo, alimentar-se com inteligência e sempre lembrar que as decisões mais insignificantes muitas vezes têm o maior peso. Afinal, longevidade não é apenas viver muito, é, acima de tudo, viver melhor, construindo uma manhã de cada vez.